Olá, meu nome é Victor Schneider, eu sou ilustrador e professor de ilustração digital no Belas Artes de Joinville. Eu vou dar uma aula aqui de introdução ao desenho digital para vocês. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é um pouco da interface do programa que a gente utiliza aqui na escola. No nosso caso é o Photoshop. No lado esquerdo do Photoshop a gente tem então a nossa caixa de ferramentas, ou a toolbox. Aqui a gente, como uma caixa de ferramentas, a gente tem todas as ferramentas necessárias para fazer o desenho ou a edição da foto. Eu tenho ferramenta pincel, ferramenta borracha, eu tenho ferramentas de borrar, eu tenho ferramentas com formas geométricas vetoriais e assim sucessivamente. Na parte de cima eu tenho a toolbar ou a barra da ferramenta. Ou seja, se eu selecionar o pincel, então eu tenho aqui as configurações na parte de cima que competem ao pincel. O modo que ele se comporta com a camada, a opacidade, a fluidez do meu pincel. Se eu quero os efeitos de pressão de traço tanto na forma quanto na transparência. E também tem uma pastinha aqui que abre as configurações da ferramenta também. Se eu selecionar a ferramenta de seleção, por exemplo, seleção retangular, você pode ver que as configurações mudaram. Para o que a gente vai fazer agora, a ferramenta pincel é o quanto basta. No canto inferior direito, a gente tem esses ícones aqui da lixeirinha, que seria o último, e desse ícone de mais aqui. Em alguns Photoshops é uma folhinha dobrada. Então, se você clicar aqui, ele cria uma nova camada, que seria nesse lado direito aqui da interface do programa, a nossa área de navegação, onde tem as camadas da nossa pintura. O Photoshop ele funciona por camadas, então seria como se fossem películas colocadas em cima uma da outra, transparentes. Se eu não gostei da película que está embaixo, eu simplesmente descarto ela. A vantagem de trabalhar assim também é que eu posso editar somente o que está naquela película ou naquela camada. Então, se eu fizer uma cor diferente numa camada e uma cor diferente em outra, eu consigo editar elas de formas separadas. Isso facilita muito na hora da edição do nosso desenho. Mas então, sabendo um pouco aqui da interface do programa, vamos para o desenho. Eu selecionei uma referência aqui do Pinterest, que inclusive é uma ferramenta muito boa para os artistas, para pegar referências, para separar por pastas as suas tendências, suas paletas de cores e tudo mais. Eu selecionei então uma caveira aqui para a gente poder reproduzir e eu vou dar dicas para os primeiros passos para a ilustração. Primeira coisa que a gente pode fazer, caso você não esteja acostumado com a mesa digitalizadora, já que ela tem uma textura diferente do papel, né, seria um exercício de aquecimento de traço. Faça bastante traços diagonais, tanto para um lado quanto para o outro. De cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Tente fazer também, nessa mesma layer, alguns círculos, começando e terminando na mesma linha. Tenta evitar o tomate e tenta evitar o número 6. Mesmo que fique meio embatatado, assim, meio amassado o seu círculo, tente começar e terminar no mesmo traço. Esse exercício é bom para que você tenha um pouco mais de controle no seu traçado. Bom, estando com o nosso traço aquecido então, você pode descartar a sua layer clicando e arrastando até a lixeira. Cria uma nova layer e vamos começar pelos esboços. Como a caveira ela tem uma estrutura simples, a gente pode fazer ela com formas geométricas simples também. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é uma elipse. Além da elipse, então, a gente tem uma parte aqui que seria retangular aqui na frente como se fosse uma caixa aqui na frente da caveira, né? Então, vamos copiar essa forma também. Ok. Tendo já a nossa forma simplificada da caveira, agora a gente vai aplicar alguns detalhes.
Mas é uma coisa importante é a gente colocar também as nossas referências. Por exemplo, eu tenho a base dos olhos. Eu vou fazer aqui 2 linhas representando a altura dos olhos. Eu tenho a altura do nariz, eu tenho a altura da arcada dentária também. Eu posso fazer tudo isso numa camada de esboço. Por quê? Porque essa camada depois eu vou deixar transparente, eu vou colocar uma acima e eu vou refinar toda a minha line art. Pronto, tenho a minha camada de esboço. Se eu clicar com 2 vezes em cima do Layer 1, eu posso renomear. Eu vou renomear para esboço. Eu vou criar uma camada nova acima. A camada de esboço, eu baixo a opacidade dela para menos de 30%. Deixa transparente o suficiente para que a gente possa fazer uma line art em cima. Então a gente sempre vem nesse campo opacidade aqui com a layer selecionada. Vou para Layer 1 e vou colocar aqui, renomear para Line Art. Essa vai ser a nossa Line Art final. Aí eu vou fazer o desenho. Bom, tendo o nosso esboço mais refinado aqui, eu posso tirar a camada de esboço grosseiro ali e deixo só a camada de line art. Ainda a nossa line art não está aquela perfeição. O que eu posso fazer nesse caso? Por exemplo, aqui nos cantos que estão abertos, a gente vem e completa o traço. Agora, onde está um pouquinho rabiscado, você pode selecionar um pincel que tenha o formato dele mais duro, não esfumaçado, e recortar os excessos de traço. Bom, tendo a nossa line art pronta, então, eu posso aumentá-la de tamanho, deixá-la mais enquadrada aqui dentro do nosso desenho, apertando Ctrl T. Ou se você estiver no Mac, Command T. Segurando Shift, você clica num dos cantos aqui nos pontos de ancoragem e aumenta, que ele vai manter a proporção. Se você soltar o Shift, ele distorce, né? Então, se você mantém o Shift acionado,
ele mantém as proporções. Pronto, tendo enquadrado nosso desenho então, ele está pronto para colorir. Uma dica que eu dou para os meus alunos é que quando você está traçando, é bom utilizar um pincel um pouco mais fino, um pouco mais sutil. Mas quando você for pintar, é bom utilizar um pincel maior. Então, eu gosto de utilizar esse pincel de pintura com textura, que ele é um pincel de mídia seca. Ele imita um giz pastel seco. Então eu aumento os pixels dele até ali uns 200, quase 300 pixels. E eu vou preenchendo de cor mais facilmente. Do que ficar com um pincel pequeno, né? Outra coisa interessante é sempre fazer a pintura abaixo da layer da line art. Então aqui, ó, no canto direito, eu tenho a line art acima na nossa hierarquia de camadas. Tudo que eu quero que apareça primeiro, ela tem que ficar para cima. O que vem para baixo está abaixo dele na hierarquia. Então, como a line art é algo que eu quero que apareça sempre, ela vai ficar como a minha primeira line art. Para você colocar como primeiro, é só clicar e arrastar, como eu estou fazendo aqui agora. Mas como eu quero que a pintura fique para cima, eu jogo a line art lá para cima. Então, tendo a pintura pronta, eu posso ver que... Você pode ver que a pintura não afeta a line art, né? Eu posso até sair um pouco dos limites do desenho aqui. Eu tendo a cor pronta, eu vou recortar com a borracha nos limites da line art. Bom, tendo a minha line art de pintura pronta, então, agora eu posso adicionar luz e sombra. A luz e sombra eu prefiro adicionar numa camada acima. Então, tendo a camada de cor definida, eu faço uma layer acima. Eu posso utilizar o atalho Ctrl+Shift+N e aperto Enter. Ele cria uma nova layer. Ou, se você tiver num Apple, Command+Shift+N. Eu vou renomear a camada para luz e sombra. Eu posso separar tanto luz e sombra em camadas diferentes, ou deixar as duas, né, na mesma camada. Eu prefiro deixar na mesma camada. E tem um truque bem legal para que eu possa pintar somente na camada que esteja abaixo. Por exemplo, se eu pintar aqui, ó, com uma cor mais escura nessa camada que eu fiz, eu posso sair da pintura que eu fiz abaixo. Mas se eu clicar com o botão direito aqui na camada luz e sombra, eu crio uma máscara de recorte, ou um clipping mask, se tiver em inglês. Você pode ver que os pixels que estão pintados nessa camada só afetam os pixels da camada a qual ela está vinculada. Então, eu posso pintar de qualquer jeito aqui, só vai aparecer na camada que ela está vinculada, que seria a camada cor no nosso caso aqui. Então, vou criar o Clipping Mask e fazer a minha luz e sombra. Pronto, então a gente já tem aqui toda a hierarquia de camadas. A gente tem a line art numa camada, luz e sombra vinculada na camada de cor, a camada de cor, e a nossa ilustração está pronta. Se você gostou dessa aula e gostaria de adquirir mais dicas como essa, acessa o link na descrição do vídeo para ter mais informações sobre o nosso curso de Introdução à Pintura Digital. No curso você aprenderá tanto a introdução ao software, quanto todos os atalhos necessários para fazer sua ilustração,
configurações de pincel, também introdução ao desenho com formas, luz e sombra, teoria de cores e também algumas configurações necessárias no Photoshop para que você consiga fazer uma ilustração de forma profissional. Então, clica no link aqui abaixo e acesse as informações.